diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Essa é a série das 10 palavras da comunidade israelita Semente de Israel. Já peço para você deixar um like, compartilhar, comentar. Caso você queira entrar em contato conosco, só ir colocar no Telegram Contato CISI, tá? Contato CISI. E a gente vai dar todo o suporte para você. CISI com Y. Exatamente. Que é um acrônimo que fala? Acrônimo. Comunidade Uma Israel- abreviação, né? Abreviação da Comunidade Israelita Semente de Israel, tá? Tô com o Felipe Riguete mais uma vez. E nós vamos falar agora sobre o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Quer citá-lo? Eu vou citá-lo. Honre teu pai e tua mãe, para que multiplique teus dias e para que tudo que tu faça vá bem. Na terra que Adonai teu Elohim te deu. O quinto mandamento, sobre honrar o pai e a mãe, a gente vai encontrar o Mashiach falando sobre isso. E quando a gente não pode começar de outra forma senão usando o próprio Mashiach para explicar sobre isso. Olha só, as pessoas estavam lá. Eu entendo ali que elas estavam na casa, estavam no sábado, mandamento logo anterior, estavam no sábado falando, partindo pão. As pessoas, você sabia que as pessoas acham que partir pão é literalmente pegar um pão e partir? No sábado? Você falou no sábado? No sábado é um dia para você se encontrar com as famílias que cumprem o Shabá e dividir os alimentos. Quer dizer, você leva o seu alimento, outro leva o alimento. Por isso que Paulo fala, você não vai para casa dos outros e vai comer, você não tem comida em casa, você não vai para casa dos outros para ficar bêbado, né? Você não tem bebida em casa, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, o Shabá, o quinto mandamento, o Mashiach falou assim, ele estava ali naquele momento, que é um Shabá, com somente alimentos próprios, que se um fariseu comeria, porque só tinha fariseu ali. E eu estou falando isso porque as pessoas distorcem o texto. E a questão que estava se tratando ali era de lavagem de mãos. Estavam falando assim, por que os seus discípulos não lavam as mãos? E aí, como a tradução dos nossos anciãos, não é Torá. Não existe na Torá dizendo que você tem que lavar a mão, ainda mais com a tradução, né? Lavar a mão 7 vezes e tal. A Torá nos dá instruções sobre higiene, mas não especificamente fazer a tradição que os anciãos traziam. Então a crítica era, por que eles não fazem conforme a tradição dos nossos pais ou dos nossos anciãos? Então o Messias virou e falou o seguinte, ele falou, vocês ficam dando atenção para mandamentos dos anciãos, das tradições, mas esquecem os mandamentos de Deus. E deu um exemplo. Qual foi o exemplo? O quinto mandamento. Porque na Torá está dizendo que você deve honrar os seus pais. E ele fala, você, seguindo mandamentos humanos, você pega o que o seu pai e sua mãe poderia ter de proveito, quer dizer, aquilo que você poderia ajudar o seu pai financeiramente, ou com um alimento, ou coisa e tal. Você vai lá e dá de oferta, de korban. Você oferece para que todo mundo veja. Isso é idolatria. Ele não falou para que todo mundo veja, mas é óbvio. Quando você leva, todo mundo está vendo que você está fazendo a oferta. Quando você ajuda seus pais, ninguém está vendo. Ninguém tá vendo. Ninguém vê. Mas quando você leva, todo mundo vê. Nossa, que homem religioso. Não é mesmo? Honrar o seu pai e sua mãe é algo muito amplo. Por isso que eu acho que é muito interessante. Quando a gente olha para os mandamentos, ou para as 10 palavras, a gente tem as 10, sendo que 4 estão diretamente ligados ao Criador. A gente falou que sábado seria o dia de encontro com o Criador. E o quinto aqui, ele seria mais voltado para os homens. Como você vai lidar com o seu próximo. Afinal, nossos pais são os mais próximos que a gente tem, certo? Porém, eu entendo um pouquinho diferente. Eu entendo ele como um elemento de ligação. Se você não honra nem o seu pai que te criou, seu pai, sua mãe que te criaram desde que você nasceu, como é que você vai honrar o nosso Pai Celestial? Ele mesmo fala isso. Ele fala assim, se você não ama o seu próximo, quer dizer, aquele que você consegue ver, como é que você pode amar ao Criador quem você não consegue ver? Não é mesmo? Sim. Então, eu entendo como elemento de ligação e eu vou além. Quem é o pai da fé? Quem é o nosso pai da fé? É Abraham?
Abraham, Bendito seja sua memória. amém? Abraham é o nosso pai da fé. Lembra que a gente comentou isso no vídeo passado? Quando o Criador foi destruir Sodoma e Gomorra, o Criador falou assim: eu não vou esconder de Abraham aquilo que eu vou fazer, porque eu tenho conhecido. Eu sei que ele vai ensinar os meus mandamentos, estatutos e juízos para a sua casa e para os seus descendentes, aqueles que vêm depois. Então, peraí, se a gente honrar, quer dizer que esse honrar pai e mãe é retroativo? Sim, não existe avó, avô, neto e neta. Isso aí existe no nosso mundo. Na Bíblia não existe isso. Por isso que fala mandamento dos nossos pais, ou a tradição dos nossos pais, o ensino dos nossos pais, que seriam mandamentos dos nossos pais, não, desculpa, mas a tradição dos nossos pais, dos nossos anciãos. É lá para cima. Ou Deus dos nossos pais. Para cima é pai, para baixo é filho. Funciona dessa forma. Então honrar os pais é muito mais amplo do que somente o pai e a mãe. Não, honrar os nossos pais vai até Abraham. Se a gente obedece os mandamentos do Criador, a gente está honrando Ele. Se Ele é o nosso pai da fé, se a gente busca ser enxertado pela promessa que foi feita a Ele, você sabia que a gente é enxertado segundo a promessa que foi feita a Ele? Talvez as pessoas não saibam. A promessa que foi feita a Ele, quando fala assim, que através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. A palavra que aparece ali, Nebrahu, ela é usada até hoje, na botânica, para enxertar. Olha que interessante. Olha que interessante. A profecia do enxerto, na descendência de Abraão, foi dada lá para Abraão. Desde lá. E hoje a gente lê enxerto, enxerto, enxerto e não vê que tem um lastro na maior promessa. Tem que ter lastro tudo, né? Tudo tem que ter Não um pode lastro. ser nada novo. Nada é novo. Nada é novo. Tudo tem que ter um lastro nos profetas e na Torá. Tudo. Se não tiver lastro, começa a desconfiar. Então honrar o pai e mãe é não somente honrar o pai agora, mas também os avós. No caso da Torá, no contexto da Torá é todo pai, né? Até Abraham, honrar todos os pactos que fizeram com o Criador do céu e da terra. Na verdade, o Criador que propôs, ninguém é digno de propor nada para o Criador. E desde circuncisão. Mas eu falei a Abraão, nosso pai da fé, só para começar a entender que a Sim. coisa é retroativa. A gente vai até Adão. Sim. Adão. Todos os nossos pais Até se Adão. beneficiam do nosso comportamento se a gente tiver o comportamento de quem está buscando fazer teshuvá. Adão, ele não morreu. Lembra que eu falei no outro vídeo? Ele não morreu logo em seguida. Mas ele teve tempo de ensinar os seus filhos, ensinar os seus netos, né? Ele teve tempo. Ele demorou 900 e quase 1000 anos, 900 e poucos anos antes de morrer. Então ele teve tempo. Assim aconteceu com todos os outros que vieram depois dele antes do dilúvio. Tiveram tempo de ensinar os seus filhos. E o que é ensinar os seus filhos? Ensinar os seus filhos é ensinar na Torá. Ensinar a viver de forma que gere fruto de arrependimento. Nossos filhos são fruto. Se a gente ensina eles a viver segundo a Torá, a gente está ensinando eles a se arrepender, a dar continuidade na nossa caminhada de arrependimento. Isso é, na nossa teshuvá. Eu morro, minha teshuvá continua através do meu filho. Somos as árvores, então, nossos filhos são os frutos. Isso. E os frutos vão crescer novas árvores e a coisa vai crescendo. O fruto vai cair no chão, vai virar uma semente e vai dar uma árvore nova, né? Isso. E se o fruto não for bom? Então a gente pode, entre aspas, beneficiar nossos pais com o nosso testemunho? Sim. Porque se... Existem milhares de gerações. De Adão até hoje, não existem milhares de gerações. Como é que você pode falar que milhares de gerações vão ser abençoadas se a gente pensar de forma linear nos anos e não ramificado? Então, todos podem ser beneficiados para trás da gente
essa é a minha forma de entender. Todos podem ser beneficiados, tu e tua casa, né? Quando você se arrepende, você e sua casa será salva. Quando você aceita a salvação no Mashiach, a sua graça manifesta no Mashiach, a graça do Criador manifesta no Mashiach e se arrepende dos seus pecados, toda a sua casa pode ser salva. O que significa a sua casa? Eu não acabei de dizer que Abraham, o Criador apareceu e falou assim, eu sei que ele vai ensinar a sua casa, né? O que é a sua casa? A gente pensa só o nosso núcleo familiar, olha como que a gente é pequeno, a gente pensa pequeno. A gente não pode pensar assim. Quando Israel foi separada, ela foi separada em 2 casas. Não, você vê que é muito mais abrangente falar casa. A casa de Israel e a casa de Judá. Não, lembrando que Abraham, quando existiu o mandamento para a circuncisão, ele não só circuncidou os seus, Mas toda a sua casa. mas toda a sua casa. Desde servos, desde Servos, todos todo que mundo, estavam com ele. todo mundo. Então, assim, ele tinha... não dá para dizer que ele tinha descendência além dos seus filhos. Ele tinha só Isaac e Jacó foi no 8º dia, né? Ismael foi com 13 anos, certo? E Isaac foi no 8º dia conforme deveria ser, que ele é o filho da promessa. Mas eu não acredito que Ismael tinha uma descendência aos 13 anos. Pode ser que sim, não sei, não está escrito. Não dá Mas o pra fato saber, é que não é relatado. a sua casa não era só sua esposa e seus filhos. Não, é possível, Eram todos tá? que viviam. Não, é possível, não estou dizendo que não. Mas Não é a mas questão. não é a O que eu questão. estou dizendo é que quando fala toda a sua casa, era de fato todo mundo que vivia junto com ele ali. E quando fala reino de Israel, casa de Israel também fala reino de Israel, mas casa de Israel, casa de Judá, a gente vai encontrar isso nos profetas, está falando de uma forma bem ampla. A casa é muito maior do que simplesmente pensar só no nosso núcleo familiar. Tá? Então, quando você, eu penso assim, quando você se arrepende, há benefício para quem está atrás de você. Há benefício lá para Adam. Essa é a minha forma de pensar. Amém. Esse foi mais um vídeo dessa série. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Caso tenha dúvidas, coloque na descrição Nos comentários. nos comentários que o Felipe Righetti Ou o Ralph. vai tentar responder dentro da nossa limitação. Dentro da nossa limitação. E aquele que a gente não souber, nós vamos estudar mais. As perguntas que a gente não sabe são as melhores. Que nos faz pesquisar e a gente passa a aprender. Perfeito. E provavelmente tem muita coisa que a gente não sabe. A maioria. Com toda certeza, a maioria. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Como falei, entre em contato conosco. É só colocar no Telegram Contato CISI, tá? Nós temos a intenção de fazer várias sinagogas, ou como muitas ajuntamento de pessoas para que ou a gente igreja, que significa isso. para a gente transpassar o online. Isso. Perfeito? É isso aí. Para que nossos filhos possam ter com quem casar, por exemplo. Eu quero ter 15. O Felipe acho que vai ter uns 25, né? Enfim, shalom, shalom. Shalom. Do tronco de Jessé sairá o ramo, um broto nascerá de suas raízes, sobre ele pousará